Sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos falar um pouco sobre o aparelho S8. Esse equipamento S8 é um monitor. Na verdade, são 4 equipamentos em um só. Nós temos a TEA, nós temos o marca-passo, nós temos um monitor multiparamétrico e nós temos um cardioversor completo. Esse equipamento aqui, o modelo S8 da Home, ele já vem aqui nas suas características físicas com os botões de acesso rápido e de cara a gente consegue identificar aqui os botões de acionamento de cargas rápidas. Esse equipamento ele contempla uma tecnologia conhecida como tecnologia bifásica. E nós temos essa tecnologia bifásica até mesmo em 360 joules. Então nós temos a opção de ter essa tecnologia para maior assertividade do paciente, maior efetividade da cardioversão, menor efeito colateral, né, para o paciente. Clicando aqui, nós estamos habilitados a parte do menu. Nós temos nosso menu na nossa tela aqui de 8.4 polegadas. Nós temos o gráfico aqui em cima de ECG, seguido pela de respiração, do nosso SpO2, temperatura e PNI, pressão não invasiva. E temos botões de acesso rápido aqui. Na parte da monitorização, clicando no botão menu, que é esse botão aqui inicial, nós temos acesso ao menu de configuração. Algo importante a fazer quando vamos usar esse equipamento é selecionarmos qual tipo de paciente. Então nós vamos aqui no primeiro aba do menu, gestão de paciente, e eu faço o internamento rápido, e desse internamento rápido eu seleciono qual tipo de paciente, se eu quero um paciente adulto, pediátrico ou neonatal. Para que isso é importante? Para que o meu ranger de derivação e de leitura ele seja ajustado de acordo com o tipo de paciente, para eu não incorrer, por exemplo, de aplicar uma pressão muito alta no PNI no paciente neonatal ou um paciente pediátrico, ou aplicar uma pressão insuficiente configurado como neo em um paciente adulto. Então, para evitar erros de configuração de parâmetros, nós sempre selecionamos qual tipo de paciente. E aqui embaixo nós temos a outra opção, que é VL, que é a habilitação ou não do marca-passo. Então, ver se esse paciente ele tem marca-passo, eu seleciono. Se ele não tiver marca-passo, eu desabilito. No menu aqui ainda tem a configuração de alarme, eu vou fazer ajuste de todos os alarmes do equipamento. Então aqui a gente consegue fazer, de acordo com o parâmetro que eu vou ser monitorado, ajustar o alarme. Por exemplo, aqui na respiração, eu clico nele e eu tenho aqui minha seta sendo mudada a coloração. A seta que tiver cinza, ela está selecionada. Eu clico com o botão para selecionar ela e eu rotaciono o botão para poder ajustar qual é o nível que eu quero de alarme, seja o mínimo ou seja o máximo. Após esse ajuste, eu preciso vir aqui até esse último item, com esse símbolo de V, de verificação, e dou OK. Já está o ajuste efetivado. Na próxima tela aqui, no próximo menu rever, aqui eu consigo rever todo o acontecimento com o paciente. Então, eu consigo rever as tendências gráficas ou tabelares, consigo rever a PNI, consigo rever os eventos de alarme, revisão de ondas, revisão das derivações. Então, eu consigo fazer a varredura do histórico de tudo o que aconteceu com o paciente. Na configuração de tela, a gente consegue ajustar o brilho da tela. Então, a gente consegue fazer o ajuste para esse primeiro menu, ajustando o brilho da tela. E também a luz de tecla. Então, a gente tem a luz aqui desabilitada e a luz habilitada. Período noturno, isso é interessante. Layout de tela, a gente consegue fazer ajustes da posição dos parâmetros na tela. Eu consigo realocar os parâmetros de acordo com o que eu desejo, para que seja realizado uma melhor visualização de acordo com a identificação do setor. Configuração de volume, a gente ajusta os volumes de alarme, QRS, de batimento e dos alarmes técnicos. A gente consegue fazer o ajuste de todos os alarmes dispostos no equipamento. Seguindo aqui, gestão de documentos. Caso eu queira verificar, eu queira rever acontecimentos de pacientes anteriores, nesse registro aqui eu vou ter minha tabela aqui com todos os registros que foram efetivados. Basta eu selecionar qual registro eu desejo e eu posso ter a opção de ou exportar com a USB aqui atrás do equipamento, ou eu posso mesmo verificar no próprio equipamento os dados desse paciente. Então aqui eu vou ter informações do paciente, caso tenha sido registrada, eu consigo rever as tendências desse paciente por hora, eu consigo fazer a revisão da NPI, que é da pressão não invasiva, os eventos de alarmes que foram acionados, seja eles técnicos ou fisiológicos.
revisão de ondas. A gente consegue fazer toda a análise, até mesmo das 12 derivações. Então, toda a análise desse paciente ou dos pacientes que eu desejo analisar, eu consigo ver pelo próprio equipamento. Na aba Gestão de Documentos. Configuração de gravação, quais são as gravações, quais são os itens que vão ser gravados para essa minha revisão. Então, eu tenho aqui os itens que eu quero que sejam registrados, a minha onda, a velocidade que vai ser registrada, qual é as derivações que vão ser registradas na minha análise posterior. Então, a gente consegue fazer aqui toda a configuração para a gravação. Configuração de eventos, nós temos como configurar qual é o evento que vai ser registrado, cada um dos itens que vai ser registrados toda vez que eu clicar em eventos. Configuração de medição, aqui eu faço a configuração de todos os parâmetros, ECG, SpO2, PNI, pulso respiratório, respiração. Então a gente consegue fazer essa análise, essa configuração item a item. Eu consigo entrar aqui no menu de configuração de ECG, por exemplo, e fazer uma configuração. Quais são as opções de derivação que eu quero? Se eu quero automática, 12, 5, 3 derivações. Se eu quero calcular a derivação baseada em qual derivação, a gente ajusta aqui a derivação que vai ser feito o cálculo. Qual é a fonte, né, da minha frequência respiratória, se vai ser o ECG, se vai ser a saturação. Então eu consigo fazer aqui e até mesmo habilitar a análise de ST. Aqui com a análise de ST a gente já tem um gráfico lateral com a análise de ST. Então facilita muito a análise de como está a condição cardíaca desse paciente. Na opção aqui, nós temos outras opções aqui embaixo: carregar configurações, gestão de configurações, a manter para entrar na senha de acesso de manutenção, teste de usuário e alto contraste. Desses dispostos aqui, eu vou atentar para esses dois últimos, que é o que vocês vão usar com mais frequência. Teste de usuário é um teste que geralmente o protocolo é feito todos os dias, em início de plantão. Nós temos aqui 3 opções de testes. As 3 opções de testes, elas só são feitas em procedimentos mensais. Procedimentos de rotina, né, testes diários, a gente só faz o teste primeiro, que é o primeiro teste de rotina. Então, mesmo que eu, ao entrar nessa tela, esteja selecionado os 3, eu desmarco os outros 2 e faço apenas o primeiro. Então, isso aqui já vai me validar a placa-mãe, a bateria, a condição de descarga, todos os itens necessários para eu realizar uma cardioversão ou uma desfibrilação perante o uso do paciente, perante o uso do equipamento ao paciente. Então, cliquei aqui, selecionei teste de rotina e venho na opção aqui, iniciar. Ele vai perguntar se as almofadas estão conectadas, não estão conectadas no paciente, não estão conectadas, estão presas aqui no suporte do equipamento. Eu confirmo. Ele vai agora confirmar se estão realmente conectadas corretamente aqui. Eu verifico se elas estão bem fixas. Dando OK, eu clico em confirmar. Ele vai realizar um disparo interno e realizar os testes dos componentes que eu mencionei: placa-mãe, placa de alimentação, função de desfibrilação marca-passo e função monitor. Todos eles passaram, bateria. Então nós temos a opção de gravar, ele vai imprimir esses dados para eu anexar ao prontuário, ou simplesmente eu clicando em voltar, eu vou ter aqui o registro da data da último teste e qual foi o status desse teste. E por último, meu menu, aqui na parte, meu último item do menu, eu tenho alto contraste. Talvez num ambiente muito escuro, usar o alto contraste, eu inverto o backlight da tela para facilitar a visualização em ambientes muito escuros. Então há essa opção também, caso eu necessite. Vou botar aqui para a tela em condições normais. Mudando aqui minha chave, eu tenho a opção Pacer, que é marca-passo. Nesse marca-passo, eu tenho as opções de ajustes do marca-passo, se eu quero ele marca-passo tipo fixo ou tipo sem demanda. Qual é a corrente, né, inicial que eu vou usar, ou corrente que vai ser usada durante o procedimento de marca-passo. Eu posso fazer o ajuste aqui em miliamperes. E quantos pulsos por minuto, né, o batimento em si, quantas vezes a frequência cardíaca, que eu vou estar ajustando aqui com esse botão também. Então aqui ele já vai iniciar, lembrando que a gente usa ele com a nossa outra pá, né, que é um cabo para as pás descartáveis, junto com as próprias pás descartáveis para o uso do marca-passo. Existe o modo DEA. O cabo do eletrodo. O modo DEA, ele já está habilitado a gravação do áudio. Então, o áudio ambiente é gravado até 60 minutos por paciente ou por uso de equipamento.
nós conectamos o cabo Conectar o cabo do eletrodo, conectamos o eletrodo no paciente e ele vai fazer as verificações. No menu de cardioversão ou desfibrilação, nós temos a opção de desfibrilação manual, que é essas duas em cinza. Essa primeira eu consigo fazer o ajuste de 1 a 360, esse ajuste pode ser feito ou por essa tecla de ajuste mais e menos, ou através da minha pá, também eu consigo fazer o ajuste da carga. Na opção 2 é para usarmos as pás infantis. Então eu pego minha pá, pressiono esse botão, empurro a chapa para cima e vou ter acesso às pás infantis. E eu tenho a minha chave de seleção rápida. Lembrando que essa chave de seleção rápida eu não consigo alterar. Elas são exclusivas. Existe habilitado o meu botão sincronia, então toda vez que eu habilitar a sincronia, eu coloco sincronia local, ele está em sincronia e ele só vai disparar no momento correto com a sincronia com meu gráfico, né, QRS. Lembrando que a primeira vez que eu efetuar o disparo, ele vai sair de sincronia e a próxima sincronia, o próximo disparo, ele vai estar em desfibrilação. Aí eu posso vir aqui novamente e clicar em sincronia para o próximo disparo. Toda vez que eu faço uma carga, eu posso usar o botão carga na tela principal ou posso usar o botão na própria pá. Então, a gente realiza a correção de carga. E vocês podem reparar aqui que tem um ajuste, uma leitura de impedância. Então, a impedância está verde, eu consigo realizar o disparo com a impedância verde. Caso a impedância ela esteja vermelha, eu não consigo disparar. Então, só voltando aqui novamente para vocês verem. Com a impedância em vermelho, eu não consigo realizar. Ele me dá aqui que a impedância foi insuficiente, foi muito alta, excedida, e ele não efetua o disparo, ele desarma automaticamente o choque administrado, para evitar riscos para o usuário e para o paciente. Então, meus botões de acesso rápido, eu tenho aqui o meu botão de menu principal, meu botão de análise, caso o meu equipamento ele venha configurado com a opção 12 canais, eu tenho a opção aqui clicando, ele vai me dar as derivações dos 12 canais. Caso não tenha, clicando nessa tecla, ela não faz nenhuma ação, ela continua nessa tecla, nessa tela principal, nessa daqui, mas clicando eu tenho análise das minhas derivações. Então ele já vai iniciar o processo de análise sem filtros, realizando toda a análise do paciente. E em seguida eu posso fazer uma coleta. Essa coleta ele vai criar o algoritmo interno do equipamento, vai me dar um pré-laudo da condição desse paciente. O outro botão que eu tenho aqui é o botão de PNI. Clicando nesse botão a gente inicializa uma leitura de pressão não invasiva manual. Um outro botão de eventos, aqui eu registro um evento, eu posso registrar talvez uma droga que está sendo administrada ao paciente e isso vai ficar registrado no meu menu de eventos. Eu posso ir lá novamente no menu e poder recorrer a essa análise desses eventos e verificar todos os eventos que ocorreram em situações diversas. E no pausa de alarme, clicando nesse botão eu tenho 2 minutos de pausa de alarme sonoro, apenas os alarmes visuais vão ser apresentados, os alarmes sonoros não vão ser apresentados, então eu clico nele novamente, eu desabilito, caso não, ele vai permanecer até a contagem regressiva chegar a 0. E a seleção de canal, clicando nesse botão, eu seleciono qual canal eu quero que seja analisado ou apresentado aqui na minha tela inicial. E nessa aba aqui inicial, além do canal, eu tenho a opção de ajuste da amplitude do meu sinal e tenho o ajuste do filtro, né? Qual filtro que eu vou usar para fazer uma leitura mais precisa do paciente. Ele vai me dar uma contagem em tempo, a partir do momento que eu liguei o equipamento, ele contabiliza o tempo de uso do equipamento, o status da bateria, aqui nós temos os 2 sinais visuais de bateria está energizado, ou seja, o equipamento está conectado na rede, e nós temos aqui o equipamento com a bateria sendo carregada. Esse outro sinal é um sinal vermelho, é um sinal onde mostra que algo de errado aconteceu. Então esse sinal aqui é um sinal de manutenção. Caso ele acione, é importante fazer
entrar em contato com assistência técnica. Nossa impressora, eu clico aqui, empurrando essa aba para baixo, essa trava para baixo, ela abre para mim o compartimento de impressora, eu coloco um papel milimetrado, específico, térmico, a disposição dele sempre para cima, e eu faço o fechamento simples do equipamento. Na parte lateral do equipamento, nós temos essa parte daqui, tem no caso esse equipamento ele contempla esse case, mas o seu pode vir sem case, e nesse case, nessa lateral aqui, a gente vai fazer a conexão das minhas pás. Aqui eu conecto as pás, lembrando que as pás, para eu conectar, eu simplesmente pressiono, e para eu retirar, eu rotaciono na direção da seta verde. Eu conecto ele aqui, empurrei, ele trava automaticamente. Essa aqui é o outro cabo de placas para usar as pás descartáveis. Na minha outra lateral, nós temos aqui o outro compartimento, onde eu coloco os outros acessórios, SPO2, PNI, e aqui nós temos as entradas para cada um deles. Não tem como errar por cores, então nós temos a cor branca para SPO2, a cor verde para ECG, e eu respeito essa seta, que é a posição superior. Então eu encaixo ela nesse sentido, encaixando os dois sensores. O meu de PNE é um PNE, ele é tipo plug, eu simplesmente encaixo até eu ver uma pequena trave. Na parte traseira do equipamento, nós temos algumas características interessantes. Ele vem com minha alça de suporte para prender ele numa cama no leito. Nós temos a lateral aqui, a parte traseira, a entrada USB, uma entrada de rede para uma comunicação com o central de monitoramento da Kombi. Nós temos uma saída multifuncional e uma saída VGA. Essa saída VGA a gente pode replicar a tela em um outro monitor. Temos a bateria. Essa bateria, para eu realizar a retirada dela, eu pressiono essa trava e empurro ela no sentido contrário à trava. Eu consigo remover a bateria e ela me vem com o status lateral aqui de carga. Eu consigo ver se a bateria está cheia ou não. Para eu conectar, eu faço o inverso do que eu realizei. Simplesmente eu encaixo ela e empurro ela no sentido da trava. Ela tem a opção para vir com duas baterias para aumentar a autonomia dela de uso. A entrada do cabo de rede, do cabo de energia elétrica, lembrar sempre de usar a trava para bloquear o cabo para evitar desconexão indevida do cabo durante o uso. Agora um detalhe a nível técnico que serve tanto para esse equipamento como qualquer outro equipamento de monitorização. Nós temos aqui duas situações. Primeira situação, nós temos aqui um índice conhecido em alguns equipamentos, ele pode vir como PI ou IP, que é o índice de perfusão. Eu vou simplesmente colocar aqui o equipamento no modo demonstração, para vocês identificarem de forma mais plena. Na minha saturação, nós temos aqui esse registro numérico aqui, que é PI, índice de perfusão. O que isso significa? Significa qualidade de sinal. A qualidade de sinal que o membro em que o sensor está conectado, ela tem. Quanto maior for esse número, melhor vai ser essa qualidade de sinal e maior precisão de leitura de saturação eu vou ter. Então, às vezes, temos dificuldade de fazer leitura em determinada extremidade do paciente. Nós simplesmente reconectamos o SPO2 em outras extremidades e verificamos qual dela me dá a maior numeração. Por essa numeração facilita eu saber que ali tem um sinal de melhor qualidade. Um outro item indispensável referente ao uso do equipamento e a manutenção desse equipamento para uma vida útil maior é quando nós temos a opção de conectar o PNI no paciente e esse manguito ele está inflado ou semi-inflado. Tendenciosamente nós temos a opção de fazermos uma pressão para poder ocasionar o esvaziamento desse manguito. Só que se esse equipamento for feito isso, com ele conectado, nós vamos gerar uma pressão muito alta no equipamento que pode descalibrar ou danificar permanentemente o módulo de PNI desse equipamento.
Então, sempre quando eu vou precisar fazer conexão no paciente e tiver meio inflado, eu venho aqui nessa conexão e eu simplesmente faço isso. Empurro essa trava para trás, ele vai me empurrar o meu PNI completo, eu realizo o procedimento que eu sempre faço, conecto no paciente e conecto novamente ao monitor. E eu vou ter assim uma vida útil e uma calibração do meu equipamento por mais tempo. Então espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre esse equipamento. E caso vocês tenham dúvidas, nós temos mais detalhes para trazer desse equipamento no meu canal Diógenes Fortes, lá no YouTube, onde eu falo mais sobre esse equipamento e outros equipamentos da linha Com. Agradeço a vocês pela atenção. Fiquem com Deus.